o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanas, e o espinho da flor cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar me fez sofrer, e eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. O que adianta eu ser durão e o coração vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente, borrou a letra triste do poeta, só correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o B.O. para a eternidade. Diz que homem não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo irmão, aí Jesus chorou. Racionais MC, composição Mano Brown. Oi, gente, eu sou o Marcelo. E aí, galera, eu sou a Saburai e esse é mais um CandiruCast, o podcast da marginalidade. Eu vou dar uns inícios aqui ao trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa querida Heloísa Buarque de Holanda. Heloísa Buarque de Holanda, ao escrever Os 26 Poetas Hoje, ela foi bastante criticada pela academia, né? Em entrevista que ela concedeu para o Trilha de Letras, né? No YouTube você pode encontrar a entrevista completa. Ela fala sobre como sofreu uma perseguição, né, por causa disso, como não foi aceito, principalmente, por causa do preconceito que a academia tinha com a literatura marginal. Luísa deixa claro, né, o amor e ódio que ela sente ao falar sobre a academia, né, a universidade pública e a Academia Brasileira de Letras. E hoje em dia não se tem mais uma reimpressão dele, né? Já não se publica mais esse livro. Hoje a gente só encontra ele em e-book, para a gente ter uma noção de como essa literatura, esse tipo de literatura, ele é tratado, né? Ele é considerado um ponto principal, assim, do movimento da literatura marginal, porque ela publica esse livro durante a ditadura militar. E como sabemos, a ditadura ela ela atacou fortemente a arte, né? Ela aplicava censuras e aqueles que não se submetiam à censura eram perseguidos, como alguns cantores que conhecemos hoje, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso e tudo mais. Mas na literatura marginal, a Heloísa ela organizou uma antologia com vários escritores, 26, né, escritores marginais, e publicou isso. E fora a censura, né, de todo aquele governo que a gente estava vivendo, também veio o desprezo e o desrespeito, né, da universidade, da academia, dos academicistas, no caso. Não é a universidade em si, mas eram mais as pessoas que comandavam aquele local ali, que viam aquilo como uma não literatura, né? Inclusive, a gente pode até lembrar do que o Bose disse sobre a literatura marginal não ser uma literatura. Então, só aí a gente pode ver como a literatura marginal ela era tratada como algo inferior, uma não literatura, uma não arte. 26 Poetas Hoje é um livro organizado pela Heloísa, publicado em 76. A Heloísa chegou até esses artistas, né, a partir do esvaziamento da universidade, com a ditadura aplicando censuras e perseguindo aqueles que se opunham a ela. A universidade não era mais um local onde as pessoas tinham vozes. E a periferia sempre teve a necessidade de falar e nunca foi reconhecida. Então, muitos escritores, os marginais, eles se viam presentes, se organizando em saraus, em locais assim, onde eles podiam se encontrar sozinhos para ler, criticar
recitar seus poemas que iam contra toda aquele período que a gente estava vivendo, né? Toda aquela censura, toda aquela ditadura. E aí então a Heloísa, ao encontrar esse espaço onde os escritores iam para ter voz e para protestar, né, através da arte, ela se sentiu assim contemplada, e então a partir daí se organiza e publica. A maioria dos nomes, todos os nomes que estão nesse livro, eles não tinham um alcance a nível nacional ou até mesmo internacional, que a Heloísa, né, enquanto uma pesquisadora, uma mulher que tinha condição de chegar até uma editora, eles não tinham, eles estavam ali presos à marginalidade. Então, ela chega e ao organizar esse livro, ela consegue dar voz a esses escritores marginais, que alguns deles estão aí escrevendo e publicando até hoje. Vale lembrar, né, que apesar de ter alguns escritores da periferia participando dessa antologia, quando a gente fala desse início, né, desse livro que a Heloísa publicou, organizou no caso, quando a gente fala de literatura marginal, não estamos falando de escritores que estavam à margem do sistema ou viviam em periferias e nada disso. A gente está falando de escritores que viviam à margem do sistema editorial. Então, eram escritores que não tinham o alcance de uma grande editora que podia publicizar os seus trabalhos. Então, ainda era um movimento um pouco elitista, mas também é um movimento importante, porque deu vozes para outras gerações, senão aqueles que só eram selecionados por uma grande editora. E aí, com a Heloísa organizando esse livro, ela pôde proporcionar que esses escritores pudessem ter um público maior e assim poder alcançar mais pessoas. Então, com essa publicação, né, os 26 Poetas Hoje, que é considerado um marco assim para quando se pesquisa sobre a literatura marginal, a Heloísa, né, buscava algo a mais que a universidade poderia lhe dar. A universidade só tratava de livros cânones ou livros clássicos da nossa literatura, né? E não dava oportunidade para o que estava sendo feito ali na atualidade, ou o que estava sendo, as pessoas estavam absorvendo, que estavam consumindo, no caso que era a literatura marginal. E com isso, e quando ela entrou em contato com a literatura marginal, ela viu que podia proporcionar, a partir dali, uma nova literatura para outras pessoas conhecerem também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro pesquisador, o Eleilson Leite, com a Isabela Saburá. E dando mais uma aprofundada no nosso conteúdo, hoje eu trouxe para vocês a dissertação do Eleilson Leite, que tem como título Mesmo Céu, Mesmo CEP, Produção Literária na Periferia de São Paulo. Uma referência direta à música Da Ponte Pra Cá, faixa do 5º álbum de estúdio do grupo de rap Racionais MCs, uma obra sonográfica da poética e estética marginal. Infelizmente, gente, eu não tenho como detalhar a dissertação, pois ela inteira é essencial para estudos complexos voltados para a literatura de periferia. Inclusive, um dos componentes da banca de defesa é a magnânima Heloísa Buarque de Holanda, que já foi falada aqui, né? Muito bem representada pelo Marcelo. O Eleilson faz um balanço da produção editorial que resiste na periferia de São Paulo. Praticamente um berço desse tipo de escrita. Ele adentra não só no universo da literatura periférica, que é a mesma marginal para alguns autores. O termo periférico é preferível pelos grupos de escritores residentes de zonas urbanas de periferia mesmo, mas eles estão dentro ali do mesmo bolo, de acordo com o que estamos estudando.
Ele também fala da hip hop, estritamente ligada às músicas do gênero, que também surgem nesse espaço, destacando sempre o grupo Racionais MCs, fazendo uma análise intensa sobre a composição que deu origem ao nome de sua pesquisa, Da Ponte para Cá, que evidencia o vínculo entre a escrita literária e a composição musical. Concretiza isso fazendo um estudo comparado entre a música e trechos de Capão Pecado do Ferrez. A ponte da música trata-se da Ponte João Dias, que se localiza em uma zona de população exorbitante. Moradores que evidenciam plenamente o processo da periferização da região sul de São Paulo, expondo alta densidade populacional, serviços públicos precários, uma carência de saneamento, altos índices de violência, dentre outros fatores enfrentados por uma parcela mais pobre da sociedade, a querida marginal, né? Essas questões e outras dão um panorama de como a academia olha a produção literária feita na periferia. É um novo olhar, afinal o Eleilson, ele é um cara que vem da periferia. Essa dissertação foi apresentada na Universidade de São Paulo, ou seja, tem um contexto, tem uma referência, tem uma importância, uma implicância essencial para os novos estudos de literatura, né? Principalmente a marginal, que vive na margem desde que existe. Também abre mais espaço para esse sujeito que nasce e vive massacrado por um sistema praticamente consolidado. Espaço esse usado para expurgar as injustiças diárias e não só, podendo trazer os prazeres dessa realidade. Ou seja, a princípio, vai se falar da violência cotidiana, das injustiças sociais, da precariedade, da falta de saneamento, tudo que foi citado. Mas conforme o tempo vai passando e os saraus que já foram citados no nosso primeiro podcast, dei uma voltada lá se vocês quiserem ficar mais atentos, que rolam dentro de bairros periféricos de São Paulo, e até aqui mesmo em Manaus, né, que a gente vai falar ainda. O professor Rogerson é uma grande figura aí que vem fazendo esse trabalho há muito tempo aqui na cidade e trazendo visibilidade cada vez mais para as artes em geral feitas na periferia. Então, no episódio de hoje, eu e a Saburá apresentamos aqui alguns pesquisadores importantes para a consolidação da literatura marginal. Eu abordei um pouco sobre a Heloísa Buarque de Holanda, né? Uma mulher pesquisadora que estava dentro da academia naquele momento e não estava contente com o que ela via dentro da universidade. Ela queria que a universidade pudesse explorar o que estivesse ao redor e o que os artistas ou a população em geral estivesse produzindo ali, coisa que não era de interesse da universidade. Então, eu acho que essa contribuição da Heloísa é de grande importância, tanto por ela ser uma mulher pesquisadora, mas também porque, por ela estar num local de destaque, que era a universidade, ela conseguiu colocar em pauta os escritores marginais. Ela conseguiu colocar eles em evidência e isso ajudou muito para o fortalecimento desse movimento. Espero que vocês tenham entendido isso durante a minha explicação e, se puderem, assistam o vídeo dela no YouTube, procurem pesquisar mais. E a Saburá, né, ela falou um pouquinho sobre outro pesquisador importante, que é o Eleilson Leite. Como o Marcelo falou, a contribuição da Heloísa Buarque de Holanda é gigantesca, inclusive, né, como eu havia citado, ela foi uma das componentes da banca de defesa da apresentação do Eleilson, e é graças a ela que nós temos atualmente muitos pesquisadores dentro de universidades renomadas, com todas as suas importâncias e suas replicâncias, não é mesmo? Porque a universidade ainda é muito academicista e ainda olha com os olhos para a literatura marginal, para o que é produzido fora da esfera acadêmica.
Então, graças a ela, nós temos aí vários pesquisadores atuando, como o Eleilson, que traz uma pesquisa de suma importância para qualquer pessoa que quer conhecer o mínimo que seja a respeito do que é a literatura produzida dentro da periferia, o que é a literatura marginal em si, o que é literatura hip hop, porque ele já envolve a musicalidade. Espero que vocês tenham curtido. Procurem o blog do Eleilson Leite, que está sempre atualizado, com muitas informações, muitas questões voltadas para a literatura marginal. É isso, meus amores. Boa noite. Esse foi mais um Cândido Cast. Tchau!